é um meme comum entre trolls antissemitas. Um homem careca e barbudo usando um kippá e esfregando avidamente as mãos. Um nariz protuberante, inclinado e quase cômico de tão grande domina seu rosto. Este é o Happy Merchant, um nome inócuo para a última iteração de um antigo estereótipo antissemita, o grande nariz judeu. De onde vem a representação odiosa do judeu de nariz adunco? E por que esse meme persistiu por quase um milênio? Vamos esclarecer uma coisa. Alguns judeus têm narizes grandes? Claro, alguns têm. Estou prestes a ser um pouco controverso, mas os judeus são pessoas. E como as pessoas vêm em todas as formas, tamanhos e cores, sim, alguns judeus têm narizes grandes. Mas os judeus têm narizes anormalmente grandes? Em 1911, um homem tentou responder se existem narizes significativamente maiores do que os de outras pessoas. Em um esforço para provar de uma vez por todas se os judeus têm narizes grandes, este antropólogo baseado em Nova York encontrou 4.000 judeus dispostos a terem suas características medidas. Sabe, pela ciência. Sua pesquisa descobriu que os judeus não tinham narizes significativamente maiores do que qualquer outro grupo dentro da população americana em geral. Estudos recentes em ciência do nariz, um campo fictício, indicam que a forma e aparência dos narizes são produto da origem geográfica e adaptação, sugerindo que a aparência do seu nariz pode depender de onde você vem. Os judeus têm origens no Oriente Médio, portanto, muitos possuem narizes semelhantes aos de outros povos da região. Porém, o Oriente Médio é muito diverso, então os orientais, incluindo os judeus, têm narizes de todos os formatos e tamanhos. E ainda assim, o mito do enorme nariz judeu persiste, especialmente entre os antissemitas. Por quê? E por que caracterizar os narizes judeus de todas as coisas? Começou como muitos problemas judeus com o antissemitismo cristão. Historicamente, muitos seguidores de Jesus nem sempre trataram bem outros grupos, embora isso não se aplique a todos os cristãos. 1000 anos após a crucificação, artistas cristãos devotos buscavam a melhor forma de retratar a vida e morte de Jesus. Tudo estaria bem, exceto que uma de suas cenas favoritas para representar era a sua morte, pela qual culpavam os judeus. Jesus, de maneira inconveniente, era judeu ele mesmo. Então, como diferenciar o único judeu bom na história do resto de nós, judeus ruins? Você tem que torná-lo o mais feio possível. Narizes enormes, olhos pequenos e esbugalhados e uma aparência demoníaca. De fato, outros indesejáveis, como bruxas, recebem tratamento similar. Chapéus pontudos, narizes verrugosos, comer crianças, estereótipos antissemitas enraizados, cortesia de artistas cristãos medievais. Obrigado. Esta caricatura feia logo se espalhou por toda a Europa. Aparece na Bíblia em imagens do século XIII, encomendada por Branca de Castela. Como muitos manuscritos iluminados medievais, este é uma obra de arte, exceto pela ilustração de um Jesus sendo açoitado por seus inimigos. Com um nariz proeminente e reconhecível. Mas fica pior. Esta pintura de Hieronymus Bosch, do início dos 1500, mostra Jesus carregando a cruz, cercado por um bando de goblins, orcs. Essa era a representação dele dos judeus. Essas ilustrações, muitas vezes, acompanhavam difamações de sangue, a antiga calúnia de que os judeus matavam crianças cristãs e usavam seu sangue em rituais sombrios. As acusações inventadas frequentemente levavam à tortura e morte dos judeus de uma cidade. Eis o poder da propaganda, e aqui está a coisa sobre propaganda e estereótipos. Repetidos o bastante, até mesmo pessoas bem informadas começam a acreditar que são verdadeiros. Pra mim também não faz muito sentido, mas que diabos se ele diz isso? No fim do século XIX, a consciência nasal havia penetrado nas comunidades judaicas da Europa. Um médico em Berlim respondeu ao momento pegando seu bisturi e pioneiro no campo da rinoplastia. A maioria de seus clientes eram judeus, buscando se misturar ou passar por não-judeus, internalizando e sucumbindo a estereótipos negativos. A ascensão do nazismo atualizou de forma perniciosa o estereótipo do nariz judeu. Entre outras atrocidades, pseudomédicos nazistas criaram uma falsa ciência que estudava os tamanhos de crânios, esqueletos e, especialmente, narizes dos judeus. Isso coincidiu com o lançamento de muita propaganda nazista, retratando ameaças morenas e de nariz grande, incluindo o judeu como cobra, larva, abutre e outras coisas desagradáveis que se possa imaginar. O nariz judeu chegou até a literatura infantil nazista. Judeus podem ser facilmente identificados pelo nariz, escreveu o propagandista nazista Julius Streicher em uma história infantil chamada O Cogumelo Venenoso.
O nariz judeu é curvado em sua ponta. Parece com o número 6. Nós o chamamos de 6 judeu. Eu gostaria de dizer que esse clichê morreu com o Terceiro Reich, mas infelizmente ele foi adaptado para os tempos modernos. E não só por trolls da internet que moram no porão dos pais. Em 2020, o pintor italiano Giovanni Gasparro revelou sua interpretação sobre a calúnia de sangue. É tão matizado e encantador quanto se pode imaginar. Judeus de aparência demoníaca rindo com prazer enquanto torturam um querubim inocente até a morte. Até o vencedor do Oscar de 2023 para melhor filme, Tudo em Todos os Lugares de uma Vez, tem um personagem judeu nele simplesmente chamado de Narigão. Jenny Slate, uma atriz judia, interpreta o papel. Os diretores reconheceram a falha e se desculparam. Mas eu quero dizer, teria sido realmente tão difícil fazer uma pesquisa no Google por 30 segundos? Não é como se esse estereótipo fosse desconhecido. Isso nos traz de volta ao círculo completo para o horrendo chamado Mercador Feliz. Não surpreende que trolls online tenham adaptado visuais antissemitas para a era dos memes. Os judeus sobreviveram a 2 milênios de exílio e perseguição, mas assim como eles, o antissemitismo também é singularmente duradouro. Através dos séculos, os visuais evoluíram para se manterem relevantes com as mudanças na distribuição e consumo de mídia. Por isso, é crucial abordar esses visuais, explicar suas origens e expô-los como representações odiosas que promovem mentiras e causam sofrimento.